Eu duvido se você imaginava que tinha um pôr do sol tão bonito como esse no interior do Amazonas. Felipe, mas isso já acontecia, de fato, já acontecia. Tudo que está acontecendo por causa das mudanças climáticas já acontecia, mas com uma frequência muito menor. E em lugares mais distantes, em comunidades menores, as pessoas conseguem ver muito mais peixe morto para todo lado. E aí, esse tipo de barco aqui, que é barco grande, não tá parando ali no Porto de Tefé. Você vai gastar no mínimo uns 5, 7 dias para chegar lá nesse tipo de barco aqui. Então, se dá merda nisso daqui, a cidade fica dias com apagão aí. Eu acho muito louco essa sensação de estar pisando no leito do rio, assim. Agora, detalhes dessa paisagem maravilhosa aqui. Um lago, muito provavelmente radioativo. Um lixão, do nada um lixão na praia, não sei por onde vai esse lixão aqui, ou de onde ele vem. E aí, lisos! Nesse momento a gente está pisando no que deveria ser o leito do rio aqui de Tefé. E esse vai ser um vídeo para a gente falar sobre a seca histórica que está passando o Amazonas e o norte do Brasil como um todo. E nele a gente vai ver os impactos que essa seca tem, vai ver a mudança de paisagem que teve nas cidades aqui do Amazonas por causa dessa mudança de clima, por causa dessa seca histórica. Esse vídeo vai começar aqui em Tefé, que é interior do Amazonas, minha cidade natal, e vai terminar só lá em Manaus. Então fiquem ligados no vídeo todo, ele vai ter algumas partes, porque a gente vai mostrar a realidade dessa seca em vários lugares diferentes e como ela está impactando e mudando a paisagem em vários lugares diferentes. Esse é um dos melhores vídeos que a gente já fez, tá? Fiquem ligados até o fim dele. E isso aqui era conhecido como Lago do Chiriquepau. Não sei por que aqui em Tefé o nome desse lago era esse nome, mas é tipo um lago-rio que passa aqui. E ele tem mais ou menos uns 2 quilômetros de largura de extensão. Os barcos saíam da ponta de lá para a ponta daqui. Então a única forma de você atravessar para os dois lados antes era de barco. Só que com a seca se formou uma estrada onde as pessoas atravessam agora de moto, de carro, se atravessa normalmente. Isso impactou muito as pessoas que precisavam atravessar aqui diariamente. Porque quando está cheio, o valor da passagem para atravessar de um lado para o outro trecho custa mais ou menos R$1, R$2. Só que com a seca agora você só atravessa de moto e a moto custa R$10. E a maioria das pessoas que moram nesse outro lado aqui de Tefé, que a gente chama do bairro do Abial, é uma galera um pouco mais carente, um pouco mais pobre. Então acaba que sair de R$1 para R$10 acaba saindo muito caro para esse povo, né? E aí quem não tem dinheiro tem que sair lá daquela ponta ali, ó, e vir atravessando tudo isso aqui, que vai dar mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros andando. Imagina isso sendo feito umas meio-dia, sendo feito 1h da tarde, que é a hora que os alunos têm que sair de um lado para o outro para ir para estudar e tudo mais. É ruim, cara, é ruim, é difícil, é difícil. Antes eles faziam esse trecho só de barco, que dura em torno de 3 minutos, 5 minutos no máximo. Agora você tem que gastar pelo menos 15 minutos atravessando debaixo do sol sem sobra nenhuma. Agora a gente vai atravessar pro outro lado do rio, porque apesar do rio ter secado quase completamente, ainda sobrou um riachinho ali, onde a galera fez uma ponte improvisada para as moto e carro poder passar. Ó, a única coisa que restou aqui do rio, ó, foi só isso. E aí a gente passa por cima da ponte, ó, para atravessar pro outro lado. E é essa ponte que aguenta carro, caminhão, moto todos os dias até o rio encher de novo. Para quem não conhece, essas são as palafitas, muito comum no interior do Amazonas. E a gente chegou aqui na parte alta do bairro de Abial, que é para onde atravessa a ponte, para a gente ter uma dimensão melhor do tamanho gigantesco que está sendo essa seca histórica. Então, esses flutuantes aqui, essas casinhas que estão no leito do rio agora, na verdade, elas eram flutuantes. Então, eram casas que ficavam em cima do rio. Como o rio secou, agora elas estão direto no leito do rio. E muitas delas nem vão funcionar depois mais que quando encher. Porque uma vez que ela bateu no leito do rio, se o leito do rio não for retinho, e muitas delas não estão em lugares retinhos,
ela vai se quebrar toda, vai se entortar, vai precisar de uma reforma, quase que fazer uma casa nova. Isso é um dos prejuízos que a seca traz para quem mora principalmente em flutuantes como esse aqui. Essa aqui ficou meio que numa ribanceira, meio que num barranco, e aí ela ficou torta. Acho que não dá para morar naquela casa, apesar de eu achar que deve ter gente morando ali. Não dá para morar naquela casa direito, porque você vai viver torto na casa. E muito provavelmente as estruturas da casa estão todas já quebradas, alguma coisa assim, por ela ter ficado dessa forma, né? E esse córrego aqui foi a única coisa que sobrou do grande rio que cortava aqui antigamente. Antes tudo isso aqui era rio, tudo. Essa parte ali para cima também, ó, que tem aquele mato ali também era rio. Toda essa parte aqui que tem mato, tudo que vocês estão vendo que tem grama, é raro ver grama aqui pelo norte, tá? Tudo que tem grama, antigamente era rio. E esse ciclo de seca e cheia acontece todo ano aqui no norte do Brasil, em todos os estados aqui do norte. E ele acontece principalmente por causa do período de chuvas. Então, quando é de novembro até março, mais ou menos, você tem um período de chuvas fortes, e aí enche o rio pra caramba. E quando é de março para frente, ali até mais ou menos outubro, você tem um período de seca, que é quando o rio seca. Porém, essa seca ela sempre aconteceu, mas ela era com uma frequência e com uma intensidade menor. Por causa das mudanças climáticas, isso está mudando. Uma coisa que muita gente pergunta é, isso nunca aconteceu? Isso toda a seca não era assim? Não, não era. Não era toda a seca que ficava assim. Eventualmente acontecia. Eu morei por 17 anos da minha vida em Tefé. E isso aconteceu, eu lembro, uma vez só, durante os 17 anos que eu tenho em mente que eu morei aqui em Tefé. Porém, desde que eu fui embora, nos últimos 6 anos, isso está acontecendo agora todo ano. Ou seja, esse tipo de coisa acontecia, mas eram eventos raros. Agora deixou de ser raro e passou a ser frequente. E imagina você ter uma casa flutuante em que eventualmente você precisava fazer uma reforma na casa a cada 10 anos, que é quando tinha uma seca severa assim. Agora não, agora todo ano você tem que ficar fazendo uma reforma na casa, porque todo ano o rio vira um riacho. E é a minha primeira vez em Tefé, né? Eu tô com o Felipe, sei lá, 7 anos por aí, e eu nunca tinha vindo em Tefé. E aí a gente veio na seca histórica. E eu nunca tinha, né, visto algo assim. A gente sabe, né? A gente de Manaus, por exemplo, a gente acompanha a seca e a cheia no centro da cidade, e agora que tem a ponte, a gente consegue ver quando o rio seca, né, como fica embaixo da ponte. Só que aqui é muito mais visível a seca, tipo, você olhar e as pessoas falarem, aqui tinha água e agora não tem. No centro você só vê a marcação que existe lá no porto, mas aqui você vê as pessoas sendo impactadas mais de perto, né? E no centro, quando tem a cheia histórica, alaga algumas lojas, mas aqui você vê que é a galera que precisa, que não tem como se transportar para ir ou para a escola ou trabalhar, a comida que não chega, e quando chega vem superfaturada por conta de toda essa logística. Então, para mim está sendo impactante. E apesar dos percalços que a seca histórica traz, é lindo assim de ver. Pô, tudo isso aqui era rio e ver agora que é tudo mato, você vê essas planícies cheias de capim. Cara, é uma coisa linda. E olha esse pôr do sol, cara. Que espetáculo esse pôr do sol. Ah, já tá caindo, já tá caindo. Eu duvido se você imaginava que tinha um pôr do sol tão bonito como esse no interior do Amazonas. A princesinha dos sonhos. Inclusive Pra gente, um dos pôr do sóis mais bonitos do Brasil acontecem no norte, né? A gente viu um pôr do sol muito lindo em Rondônia. Isso, Porto Velho. O pôr do sol em Manaus é lindíssimo. E aqui em Tefé também não perde, não. Agora imagina esse pôr do sol acontecendo com tudo isso aqui cheio, tudo isso aqui com água. Deve ficar aquela lâmina de água linda, assim, do sol batendo. E vai aí meu top 3 de pôr do sol, já que estamos falando disso, né? Rondônia, que no caso foi Porto Velho, Rio de Janeiro e Manaus. Para mim são os cores do sol mais lindo que eu já vi na vida. O de Rondônia é surreal. A gente veio para outra parte do Abial e acaba que tem muito mais flutuante aqui, ó, nessa parte. Inclusive tem um flutuante ali, ó, do Flamengo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vestiram flutuante de Flamengo. Mas aqui, ó, tem muito mais flutuante, gente. Muito mais. Então, provavelmente esses aqui vão precisar reformar para poder voltar a morar aí. E agora a gente vai cortar para o Porto de Tefé para vocês verem o impacto que foi os barcos não conseguirem chegar aqui, e a gente vai mostrar também
onde está sendo o novo Porto de Tefé por causa dessa seca histórica. E chegamos no que deveria ser o Porto de Tefé, mas que não está sendo usado por causa da seca. Toda essa estrutura aqui é o Porto de Tefé. Então deveria estar parando o barco aqui, os barcos saindo, descendo gente, subindo, descendo mercadoria. Porém, não tem nada aqui. A única coisa que sobrou são esses barquinhos aqui, que são flutuantes pequenos, assim, que só para barquinho pequeno, que a gente chama aqui de catraia, voadeira. E ali sobrou só uma balsazinha para parar aqui. Mas aqui deveria estar parando os barcos grandes. Inclusive a gente vai mostrar onde está sendo o novo Porto de Tefé durante esse período da seca. Então depois que terminar essa parte aqui, continuem no vídeo que a gente vai pular para lá, tá? Não saiam de lá. E depois de lá a gente ainda vai mostrar como é que tá a seca lá em Manaus. Então não saiam desse vídeo. Ó, aqui é que amarram os barcos, né? Quando Sim. o rio tá cheio. Agora olha a distância de onde tá parando os barcos para agora, para vocês terem noção do quanto tá seco. Ó, e essa aqui é a famosa praia da Ponta Branca, que ela é usada pra galera tomar banho, etc. É a praia principal da cidade. E ela só funciona quando tá meio cheio, porque essa época agora, todo esse rio aqui, todo o esgoto da cidade cai aqui. Então ele fica extremamente poluído, porque o fluxo de água é menor, né? Aí quando tá meio cheio, não, já dá para tomar um banho aqui, apesar de que ainda é ruim. E assim, para quem não sabe, o principal meio de transporte na Amazônia como um todo são os rios, são os barcos, porque aqui não tem estrada ligando uma cidade a outra. Então o que liga uma cidade a outra são os rios, não são estradas. Então esse transporte de barco aqui, ele é vital para a economia. Então se o barco não chega aqui, a cidade fica isolada, não chega alimento, não chega dinheiro, não chega mercadoria, não chega nada na cidade. Então como é que está sendo feito? Os barcos não estão conseguindo entrar aqui, porque o rio está muito seco. Eles param num porto muito longe, que a gente vai mostrar. Mas como é que o povo vai para esse porto muito longe? Eles pegam um barquinho como esse pequeno aqui, vai todo mundo nesse barquinho pequeno para chegar no barco grande. Isso demora 3 horas, tá? Só para chegar onde o barco grande está parando. Ó, aqui que eu falei para vocês, ó, que a galera pega o barquinho para ir para as comunidades. Ó, acabou de chegar um aqui que tá pegando a galera que vai atravessar. Ó, outro ali, ó. Olha que ele tá transportando a moto, amor. Era aquilo que o Felipe queria fazer, né? É. Pra gente ir lá pra outra coisa, ó. O cara vai na moto ali, ó, em pezinho, segurando a moto dele, dentro do barco. Aí a galera atravessa assim. Ano passado, que teve uma seca histórica também, esse lago, ele tem bastante boto. Inclusive a gente tá aqui e eu tô vendo vários. Eu nunca tinha visto tanto boto na minha vida. E aí, eles morreram porque o rio secou bastante, a água estava muito quente, então eles estavam cozinhando. E a comunidade fez uma ação para retirar eles daqui, e eu acho que era a galera do Mamirauá, né, que estava pegando eles para, né, fazer o descarte correto. E hoje a gente vê, assim, tipo, uns ou outros ali, mas dizem que tinha muito mais botos do que agora, porque provavelmente eles morreram, né? Esse ano também já foram retirados alguns, mas nada chegou ao ano passado, que tipo, morreu bastante. Na verdade, esse ano, como ano passado ninguém esperava o que ia acontecer, esse ano eles meio que já se prepararam. Então a reserva do Mamirauá, que fica aqui em Tefé, já veio, recolheu alguns botos e já está em tanque, né? Para quando a cheia voltar, eles devolverem os animais para cá. Outra coisa que a seca causa são essas mortandades de peixe, né? Aqui tem pouco peixe, só que é um peixe chamado de bodó aqui na Amazônia, é um peixe de casco, que dizem que come merda, mas eu não sei se isso é verdade ou é só lenda. Na verdade, tá? Dizem que ele come e tudo aí... que não presta, né? E aí tem vários bodó mortos aqui, ó. Isso é porque a gente tá, tipo, no meio da cidade. Qualquer outro tipo de peixe morto já devem ter tirado daqui. E em lugares mais distantes, em comunidades menores, as pessoas conseguem ver muito mais peixe morto para todo lado. Agora a gente está indo para outro ponto, que era para ser um antigo porto de Tefé, e não virou porto, assim, começaram a obra, e aí fizeram umas falésias lá para fazer o porto, e nunca andou para frente, assim, acho que foi só para roubar dinheiro público, né? E aí agora a gente está indo para lá porque virou falésia, e agora, né, na época da seca, tiraram o porto aqui de Tefé e jogaram para lá, porque os barcos não estão chegando aqui. Uma motona aí, ó. Vai, taca ali pau, Marco Velho. Olha eu ali, ó. A moto, eita! Meu cunhado. Partiu estrada. Será que tu sabe dirigir uma moto dessa? Sabe dirigir aquelas motozinhas. As pequenininhas, né? Pequenininha. Essa aqui eu não sei. Bora lá, Marco Velho, taca ali pau. Ó, esse aqui que é o quartel de Tefé.
Galera, quando quer guardar dinheiro, é pra cá que vem, né, amor? Tem que servir aqui em Tefé. E é aqui que as novinhas teféense vem buscar um militar para ir embora daqui cedo. Assim que inauguraram essa estrada, teve vários acidentes. O cara via que nem um louco aqui, passava direto. Ou vinha de lá para cá, passava direto para lá. Ó, a gente chegou aqui. Esse aqui era para tudo isso aqui, ó. Todas essas falésias aqui, antigamente era para ser um porto. Um porto mesmo, para receber barco maior em Tefé e não precisar ficar aquela muvuca ali no centro da cidade. Porém, começaram a fazer essas escavações aqui, porque não era assim. Era só um barrancão aqui na beira e começaram a escavar aqui. Mas não deu em nada, assim. Eu lembro que escavaram isso na época que eu tinha uns 15 anos de idade. E aí nunca foi pra frente, assim. E aí ficou entregue à erosão. E aí virou essas falésias aqui, ó. E aí, esse tipo de barco aqui, que é barco grande, não tá parando ali no Porto de Tefé, né? Então ele para aqui, o povo vem para cá para fazer todo o rolê, levar barco, levar mercadoria e tudo mais. Porque não está chegando esse tipo de barco lá no Porto de Tefé, ali no centro da cidade, né? Isso é uma dificuldade tremenda para as cidades que são impactadas pela seca, assim, né? Seja uma seca recorde ou uma seca normal. Toda vez que o rio seca muito, acontece esse problema, os barcos não conseguem chegar nas cidades. E aí imagina, antes o que chegava no centro era abastecido ali no centro, que estava tudo próximo, agora tem que pegar 30 quilômetros de estrada para poder chegar em Tefé. Isso aumenta o custo logístico, isso aumenta o custo de vida na cidade, as comidas podem estragar mais fácil, por aí vai. Não é fácil o interior do Amazonas, principalmente nessa época de seca. E essas falésias, na época que a gente era do terceirão, a gente vinha para cá depois da aula para ficar pulando nessas falésias aqui, fazer uma espécie de parkour em falésia, na erosão que estava aqui. Quem é do terceirão vai lembrar disso, que a gente vinha para cá. Esse aqui é o clássico barco que faz os que a gente chama aqui no Amazonas de recreio entre uma cidade e outra. Aí a galera vai pendurado em rede, em cada convés dele, mas cada convés também tem o que a gente chama de camarote, que é tipo uma suíte, que tem cama, cama de solteiro, cama de casal, banheiro e tal, aí você vai mais confortável. Aí você dorme 2 noites aí para poder chegar em Manaus, no caso, né? Mas se você for para lugares mais distantes, tipo Tabatinga, que já é fronteira com a Colômbia, você vai gastar no mínimo uns 5, 7 dias para chegar lá nesse tipo de barco aqui. E aqui é o tipo de barco que leva a gasolina de cima para baixo aqui no Amazonas, tá? Então, em outros lugares do Brasil, a gasolina é levada como? Com caminhão, né? Com aqueles caminhões tanque e tal. Aqui não, é balsa tanque. Aí o caminhão não consegue descer para pegar o combustível dele, e para resolver o problema tem uma mangueira aqui, ó. Tem essa mangueira aqui que leva a gasolina lá da balsa para os caminhões-tanque que vão levar para os postos da cidade, né? Ah, e tem um detalhe, essa gasolina não é para os postos da cidade não, é para a termoelétrica que abastece a energia elétrica da cidade inteira. Então se dá merda nisso daqui, a cidade fica dias com apagão aí. Claro que eles devem ter um estoque assim para durar uns dias, mas eu lembro que na minha época a gente tinha racionamento de 2 a 4 horas sem energia ao longo do dia, porque esse diesel demorava para chegar, porque encalhava no barco. E graças ao odiado Elon Musk, até esse barquinho aqui que cruza a Amazônia agora tem internet. Isso aqui é uma antena da Starlink para eles terem internet. Inclusive aqui em Tefé, a maior parte das internets são desse tipo. Há um detalhe que eu esqueci de falar, é que quando eu era pequeno, meus pais falavam, os avós, todo mundo falava assim que morava no Rio, que essa água do Rio Solimões é potável e a gente bebia real ela, pegava dela porque ela é geladinha e bebia normal, o que é uma mentira, tá? Ela é uma água cheia de sedimentos e pode vir cheia de negócio. Não bebam essa água direto dela, filtrem antes. Agora, olha isso aqui que se formou com a seca. Várias sequências de praia, ó. Várias sequências de praia que dão no leito do rio. Isso aqui, basicamente, o rio segue naquela direção e por isso se formam essas pequenas praias ali. E é naquela partezinha ali, é um caminho bem curtinho que o barco passa. Aí quando fecha ali, a cidade é pro lado de lá, fecha tudo. Você fica sem acesso à cidade quando fecha ali. Aí os barcos têm que parar ainda mais longe e ainda mais tempo para as mercadorias chegarem na cidade. Cara, agora olha o tamanho dessa praia, desse banco de areia, coisa gigantesca. É engraçado que isso aqui na cheia não aparece nada. E aí aqui tem um carinha dando lance de malhadeira, que é basicamente uma rede de pesca, a gente chama de malhadeira aqui, para pescar peixe.
E bem na beirinha aqui da margem do rio, né? Ó, e essa comunidade aqui é tão isolada que ela tem uma antena própria e um orelhão que eu acho que deve ser o único que funciona na cidade, que funciona no Brasil inteiro, para entrar em contato com a cidade por ser tão isolada ela. Apesar dela não ficar em quilômetros de distância tão longe da cidade, ela fica, sei lá, são uns 30, 50 quilômetros da cidade. Mas ela é completamente isolada, assim. Para chegar até aqui, você tem que pegar uma moto, passa por uma estrada ruim, e aí precisa disso, né? Vamos ligar pra cidade pra ver se tem açaí, tá em falta. E como num passe de mágica, chegamos aqui em Manaus, no Porto de Manaus. Isso aqui é o Porto de Manaus, né? Sim. Isso aqui é o Porto de Manaus, de onde os barcos saem para o interior, para mostrar como é que a seca está impactando aqui nesse porto. E, cara, aqui é um dos lugares, acho que, mais impactados, porque, porra, vamos olhar aqui, ó. Os barcos, em teoria, eles param nessa muralhazinha aqui, onde a gente está parado. Então, quando tá cheio, eles encostam aqui, aí aqui já tá a rua, beleza. Você já consegue embarcar os carros, pegar táxi e tudo mais. Quando tá na época de seca, isso aqui deve ter uns 100 metros? Não faço ideia. No mínimo uns 100 metros, que agora você tem que andar 100 metros para chegar nos barcos, ó. Aí aqui são os ajatos, ali param os barcos normais e tudo mais. E aí o povo tem que andar muito mais, ó, a galera andando aqui, ó. Isso aqui muito provavelmente é para ir pegar algum barco, o carinha ali, mas o carinha ali é vendedor. Pô, mas até o vendedor tem que andar um pouco mais. Agora, detalhes dessa paisagem maravilhosa aqui. Um lago, muito provavelmente radioativo. Um lixão, do nada um lixão na praia, não sei por onde vai esse lixão aqui, ou de onde ele vem. Mas certamente o churume desse lixo está indo para o rio, onde tem uma pessoa tomando banho ali. Essa mulher vai sair com três braços dali, com certeza já. Aí, ó, a galera tem que usar carrinho para ficar levando as mercadorias para o barco, subindo e descendo aqui nessa praia. Dá para chegar carro aqui? Dá, só que ele só chega mais aqui nessa parte da beira. A maioria não chega bem na pontinha ali dos barcos, sabe, ó. Ele chega só mais ou menos ali no meio da praia, mas não consegue chegar tão pertinho lá. Aí mais um detalhe aqui, o monte de urubu. Claro, com esse monte de lixo aqui, vai ter um monte de urubu ali também atrás desse lixo. Detalhe que a gente fez as gravações em Tefé há 14 dias atrás. E de 14 dias para cá, o rio já subiu 2 metros. Então isso aqui estava um pouco mais seco do que a gente está mostrando agora. Ele ainda vai ter que subir pelo menos uns 14, 16 metros para voltar para o nível normal. Então tem muito que subir ainda, mas aquela seca extrema que a gente mostrou para vocês em Tefé, aqui em Manaus já não está acontecendo mais porque já subiu, porque já começou o período da chuva. Então hoje o dia já está meio nublado porque choveu de manhã, vai chover mais o resto da semana inteira. E quanto mais chuva, mais rápido o rio vai subir. Que bom, porque os impactos dessa seca já estavam muito duradouros, porque essa foi uma das secas que mais demoraram aqui no Amazonas. Além de ser severa, ela demorou muito. Agora a gente vai mostrar os desafios da reportagem, a gente vai descer essa rampa aqui. Da que ela reportagem nem tanto, da desafio de quem trabalha aqui. O desafio de quem trabalha aqui, porque, cara, puxado, hein? Puxado. Aí aqui a gente está do lado da feira municipal, vai ter um vídeo específico sobre essa feira aqui. Então fiquem ligados, eu vou colocar aqui no card o vídeo dessa feira, porque nessa feira a gente mostrou tudo que tem aqui na feira de Manaus, tudo que tem de produto amazônico e tudo mais, até para vocês verem os preços disso aqui, porque realmente é bem barato e tem muita coisa diferente do que a gente vê no eixo sul-sudeste, né? Então não deixem de assistir o vídeo do mercado. E aqui, ó, a gente está descendo agora, aí tá descendo 12 carinhas ali, com um carrinho gigantesco de encomenda. Ah, isso ainda tem um outro ponto, tá? Essa galera que desce assim são chamados de carregadores. Esses aí já são carregadores mais profissionais, porque eles estão tudo bonitinho, ó. Tudo... Como é que fala? Uniformizado. Tudo uniformizado, fardado. Porém, a maioria não é assim, tá? A maioria não anda uniformizado, não anda de qualquer jeito mesmo. E geralmente quando você chega aqui de barco, que você tá com mala e tudo mais, eles vão te cobrar pelo menos uns 10 reais para carregar tuas malas. E eu vou te falar que tu tem que pagar, pô, tu tem que pagar, imagina. Ter que subir isso aqui com a mala na costa. É só subir, só não pagar, sobe, né? Não quer ter trabalho, paga. É, aqui, cara, é rolê de mochileiro, né? Anda pra ali não, por aqui. Tem pela escada. Bora. Aqui tem que ir pela escada, já
Olha, aqui debaixo dá pra ver as marcas da água aqui, bonitinho. Ó, tá vendo isso aqui, essa listra branca aí? Isso aí é a água, é a marca da água quando o rio enche. Isso aqui é um dos pontos que enche, tá? Porque ele enche ainda acima disso. E agora, dali de cima não dava pra ver, mas daqui dá pra gente ver que tem tipo uma mini favelinha aqui, pessoas morando aqui. Muito quente. Muito calor. Meu Deus. E aí? Fede muito ali embaixo, né? Fede. Caraca. Fede muito demais, demais. Muito, muito fedido. E a gente tá filmando aqui, aí tem uns carinha bem ali olhando pra gente. Tá engraçado. É? É. Mostrar pra vocês que são esses barcos aqui, ó, que vão até o Tucupi de gente pro Festival de Parintins, que a galera vai dar maior animação e tal. Só que vão vários barcos desses, tudo de uma vez lá pra Parintins. E agora a gente vai cortar para debaixo da ponte do Rio Negro, onde se formou um gramado lindíssimo por causa da seca, para mostrar a última parte desse documentário sobre a seca aqui no Amazonas. E chegamos aqui embaixo da ponte Rio Negro, que liga Manaus a Iranduba e Manacapuru, que é a região metropolitana de Manaus. E a gente nunca veio embaixo da ponte. Eu acho que é a primeira vez que dá para fazer o que a gente está fazendo, que é basicamente pisar aqui embaixo da ponte, que surgiu toda essa praia aqui, surgiu toda essa região aqui por causa dessa seca, né? E se formou um cenário bonito, na real, né? É bonito, pô, se formou um cenário... Sim, porque agora já tá cheio, né? Mas o gramado estava bem maior quando a gente veio da outra vez. É, e aqui dá pra ver todas as colunas, basicamente, da ponte, dá pra ver como ela foi construída, basicamente. E esse gramado aqui, ele tava um pouquinho maior. Então, antes da gente ir pra Tefé, esse gramado tava chegando pelo menos a uns mais 10 metros aqui na frente. E agora, com as chuvas que teve nos últimos dias, já subiu. E claro que o rio seca e aí surge a poluição, né? Olha a quantidade de lata aqui que tem aqui, ó, de lixo. É impressionante. Pet, garrafa, e eu acho até que agora tem pouco, tá? Porque eu tenho certeza que assim que o rio secou, logo de cara, assim, nas primeiras semanas que secou isso apareceu, devia ter muito mais lixo, a galera veio aqui coletar. Isso aqui já deve ser o lixo que o povo deixou, né? Que as pessoas estavam vindo pra cá, fizeram de praia aqui embaixo da ponte. Isso aqui real virou um ponte assim pro Manauara. Então o Manauara não tinha o que fazer. Ele começou a vir aqui para debaixo da ponte. Eles continuam vindo. Aqui a gente veio agora num horário que não tá lotado. Dia de semana, na verdade. É, dia de semana, e a gente veio num horário que não tá, que a galera não tá aqui. Mas na primeira vez que a gente veio tava lotado, era um final de tarde assim. No domingo. Tinha gente pra caramba, tinha gente tomando banho, escutando som alto, guarda-sol, fazendo piquenique, mó loucura. Eu acho muito louco essa sensação de estar pisando no leito do rio, assim. Esse vídeo inteiro que a gente fez pra vocês da seca, em vários pontos desse vídeo a gente pisou no que é o leito do rio, cara. Que uma parada que a gente nunca tinha feito. E eu não sei se a gente vai fazer daqui pra frente, mas eu acho que, infelizmente, esse tipo de coisa vai acontecer com muito mais frequência nos próximos anos. Então, como eu venho falando ao longo desse vídeo, né? O aquecimento global, ele acelera a frequência com que esse tipo de evento acontece. Então, isso aqui nunca aconteceu. Quando vai acontecer de novo? Muito provavelmente daqui 2 anos, 3 anos, vai ter essa praia aqui de novo, todo mundo vai conseguir estar pisando aqui de novo, como a gente está fazendo agora. E vendo a ponte aqui de baixo, dá pra gente contar algumas curiosidades sobre elas. Esses pilares dela vai até pelo menos 60 metros abaixo do leito do rio. Então, no meio ali, o rio tem pelo menos os 150 metros. Então, esses pilares vão 150 metros, depois mais 60 metros após o leito do rio, senão não aguenta, né? E muita gente morreu durante a construção dessa ponte, porque eles usavam um método que basicamente você fura com um tubo, esse tubo é oco, e aí depois você coloca concreto dentro desse tubo. E aí muito operário caía dentro desse tubo. E claro que isso não foi muito divulgado na época, etc, até para não acabar com a construção da ponte, né? Mas isso aconteceu assim, a rodo. E essa foi uma ponte bilionária. Ela foi primeiro orçada em custar 500 milhões de reais, acabou que ela terminou com mais de 1 bilhão de custo. Claro que a maior parte desse crescimento de despesas foi por causa de corrupção e tudo mais. Infelizmente, né? Mas ela saiu e ela trouxe muito desenvolvimento para a região. Assim, ela conectou Manaus
a uma região metropolitana que antes era conectada só por balsa. Isso fez essa região mais próxima de Manacapuru, Iranduba, se desenvolver muito mais. Ó, aqui dá para ver bem até o nível que chega a água. Ó, tá vendo essa mancha mais escura? É até aqui que a água sobe, que dá mais ou menos o nível dessas suportes aqui onde dá as pilastras. Se for ver ali, ó, vai subir muito ainda. Tem pelo menos aqui uns 15 metros do nível da água aqui até essas bases aqui, ó, que é onde vai chegar a água quando chegar no pico da cheia. Ó, tô tentando chegar mais próximo aqui de uma pilastra dessa para mostrar para vocês que ela, cara, ela é muito larga, ela tem um diâmetro absurdo. A gente vê de longe, não parece, mas ela tem pelo menos assim, eu vou chutar aqui uns 2, 3 metros de diâmetro. Olha lá, ó. Olha a largura dela. Eu acho, cabe umas 4 pessoas abraçando ela. Ó, aí fica uma galera aqui, ó, pescando. Aí mais ali atrás, ó, tem gente tomando banho. Aí aqui a tiazinha pescando de boas. O brother ali tava tomando banho agorinha e tal. Virou um parque de lazer embaixo da ponte. Agora sim, toda seca faz uma praiazinha um pouco mais na parte ali de cima, ó, da ponte. Sempre faz uma praiazinha pequena, nunca chegou tão longe assim. E eu vinha tomar banho pra cá quando fazia essa praiazinha pequena. Eu vi umas 2 vezes, eu acho, com a galera da faculdade tomar banho ali, porque a água do lado daqui do rio é um pouco mais limpa, porque o rio do lado de lá da cidade, pra vocês verem aqui, do lado dali é a cidade e tal, pra parte dali onde tem aquele prédiozão é o centro da cidade. Ali a água é muito mais poluída porque todos os esgotos da cidade descem diretamente ali. Aí é difícil o esgoto chegar para cá, né? Então aqui a água era mais gelada, mais limpa. Então você tomava banho sem muito peso na consciência. E esse foi o vídeo da seca aqui no Amazonas. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco de como que funciona a seca e a cheia, que é algo que acontece aqui no norte. E todos os impactos que essa seca extrema tá gerando pra gente. Então a gente espera que a gente tenha conscientizado um pouco de vocês do que é a realidade do norte em momentos de seca extrema, assim, que é uma realidade que não existe no sul, sudeste, enfim. As dificuldades que o povo do Amazonas passa nesse tipo de seca aqui é absurda. Curtam, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Beijo!